Abre sua Bíblia. Abre sua Bíblia em Mateus capítulo 28. Penúltimo sermão do Evangelho de Mateus. Versículos 11 a 15. Já? Tem páginas virando ainda. Mateus 28, a partir do versículo 11. Diz assim: enquanto elas iam, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que havia acontecido. Reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes: digam isto, os discípulos dele vieram de noite enquanto estávamos dormindo, e roubaram o corpo. E se isto chegar ao conhecimento do governador, nós o convenceremos e faremos com que vocês não tenham maiores preocupações. Os soldados receberam o dinheiro e fizeram como tinham sido instruídos. Esta versão se espalhou entre os judeus até o dia de hoje. Amém? Pai, te clamamos para que o Senhor fale através da Tua palavra os nossos corações e as nossas mentes, transformando aquilo que pensamos de errado para que pensemos de acordo com a Tua palavra, para que o Senhor mostre os pecados que temos cometido e que possamos, Senhor, realizar a obra que o Senhor deseja que realizemos. No nome de Jesus. Amém. Essa passagem, que a gente leu bem curtinha, né, comparada às outras passagens de Mateus, elas falam sobre um problema que durou bastante tempo na história da igreja. Essa história que os sacerdotes inventaram a respeito da ressurreição de Jesus. Essa mentira que eles inventaram. E a gente tem vivido numa época em que se fala muito sobre... Qual que é a palavra que se usa? Fake news. Né? O que significa isso? Notícias falsas. Né? Então você deve receber um monte de coisa no celular, né? Ver no Facebook, Instagram, até na televisão também, os jornais têm um monte de fake news. Né? E não só fake news também, mas as notícias até são verdadeiras, mas elas são manipuladas para que você pense de acordo com o que eles querem que você pense. E aquilo que está acontecendo com os sacerdotes, os soldados, nada mais é do que isso: espalhar fake news, para que o povo pensasse uma coisa que não aconteceu, mas eles queriam evitar que descobrissem que Jesus tinha ressuscitado. E tudo isso acontece nesse meio tempo, enquanto as mulheres estão indo contar para os discípulos que Jesus ressuscitou, e os soldados viram tudo aquilo que aconteceu e vão contar para os sacerdotes. Esses soldados aqui eram soldados romanos. E a gente falou alguns domingos atrás como que funcionava o soldado romano, né? Como que funcionavam os militares romanos. E logo de cara já dá para perceber como essa fake news é bem falsa. A gente falou na EBD, né, hoje, como que você sabe, como que os especialistas identificam uma nota falsa de uma nota verdadeira. Os especialistas, eles não estudam as falsas, eles estudam somente as notas verdadeiras, porque olhando para a nota falsa, eles sabem o que é falso ali naquela nota. E a mesma coisa aqui com as fake news com respeito à ressurreição de Jesus, porque as informações que a gente tem aqui são tão pobres e são tão ridículas quando a gente conhece o contexto
histórico, o contexto militar dos romanos, que não faz nem sentido a forma que os sacerdotes escolheram para negar a ressurreição de Jesus. Já começa aqui com os soldados indo falar com os sacerdotes e contaram o que tinha acontecido. Só que esses soldados, eles não viram a ressurreição de Jesus. O que esses soldados viram? A pedra, o terremoto, né? Eles sentiram, a pedra removida e o anjo. Isso foi o que eles viram. Só que o texto vai falar anteriormente que eles ficaram como mortos. Eles desmaiaram. Quando tudo isso aconteceu, aí eles desmaiaram. E quando acordaram, as mulheres já tinham saído, Jesus já tinha falado para as mulheres. Aí eles acordaram e foram contar as coisas para os sacerdotes. E aí vem a primeira pergunta que a gente precisa fazer para o texto. Sendo soldados romanos, por que eles foram falar com os sacerdotes? Por que eles não foram falar com o centurião dele, com o capitão deles, com os comandantes? E a resposta é bem simples. Porque eles morreriam. Soldado romano que abandona o posto que foi designado para ele defender, se ele abandona o posto, ele morre. O julgamento é bem rápido. Onde você deve estar? Deve estar tomando conta do túmulo. O que você fez? Eu saí. Tá, manda matar. Não tem discussão. Os militares romanos, eles eram tão rígidos na disciplina que a taxa de deserção do exército era baixíssima, porque eles tinham medo de morrer. A desobediência era castigada de forma muito severa. Mesmo que o comandante falasse: você vai lavar a louça hoje. Se o cara tentasse desafiar a ordem do superior dele, ele corria o risco de já tomar 40 chibatadas, de ser preso durante vários meses, de ficar sem o soldo dele. Só que falar: não quero lavar a louça. Quanto mais abandonar o posto. Então, eles foram procurar os sacerdotes por quê? Porque eles sabiam que os sacerdotes eram os únicos que conseguiriam livrar eles da morte. Os sacerdotes, eles estavam acostumados a resolver problemas políticos, problemas religiosos, tentativas de rebelião, tentativas de alguém aparecer mais do que os outros, com um jeito bem simples, que existe até hoje, e já existe desde que existe dinheiro, que é o suborno. E foi assim que eles resolveram essa situação com os soldados. Olha lá. Reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados. A gente falou semanas atrás que devia ter aí entre 12 e 15 soldados guardando tudo. Então essa grande soma era uma grande soma que faria com que esses soldados ficassem satisfeitos em não contar o que aconteceu, e que isso fosse suficiente para que eles conseguissem até se aposentar, para que fosse necessário. Então, quando ele fala uma grande quantia, é uma grande quantia mesmo, era muito dinheiro. Aqui não fala qual foi a quantidade, mas é muito dinheiro. E recomendou aos soldados ainda: digam isto, os discípulos deles vieram de noite quando estávamos dormindo e roubaram o corpo. Nesse versículo a gente já vê duas afirmações também que não fazem o menor sentido, que já dá para entender, já dá para ver que é uma fake news bem mal construída. Soldado romano que é pego dormindo em serviço
morre. É a mesma coisa que desertar. Soldado romano não dorme em serviço. Ele tinha mais medo de morrer do que ficar acordado, de ficar com sono durante a vigília. E a segunda fala que os discípulos vieram durante a noite e roubaram o corpo. Olha que coisa mais absurda. O que os discípulos fizeram quando Jesus foi preso? Fugiram. Onde eles estavam? Ninguém sabe. Eles fugiram, eles se esconderam, porque eles tinham medo de acontecer com eles a mesma coisa que aconteceu com Jesus. Se eles estavam com medo de morrer, se 3 dias antes, eles fugiram, se esconderam. Jesus morreu, o mestre deles morreu. O que mudou para que, nesses 3 dias, para que eles fossem roubar o corpo de Jesus? Será que eles pensaram, nós vamos aqui conseguir matar todos os soldados romanos lá e pegar o corpo de Jesus? Mas existia um outro obstáculo além dos soldados romanos ali. Qual que era? A pedra que foi rolada, que pesava algumas toneladas. Mesmo que os soldados estivessem dormindo, quando eles começassem a rolar a pedra, os soldados iam acordar com o barulho. Essa história faz sentido? Que eles contaram? Soldados que não deviam dormir, estavam dormindo. Além de estar dormindo, eles estavam surdos, né? Porque não viram a pedra rolar. Quando a gente fala a respeito da ressurreição de Jesus, não existe nenhuma dúvida. Porque a ressurreição de Jesus é melhor documentada do que um monte de história ao longo da história da humanidade, que é pouco documentada ou não tem documentação nenhuma. Mas as pessoas acreditam fielmente nessas histórias. E a gente, muitas vezes as pessoas ficam com dúvida a respeito da ressurreição de Jesus. Qual que é a história mais provável? Que esses discípulos, nesses 3 dias que se passaram desde a prisão de Jesus, ganharam uma coragem tão grande que eles estavam dispostos a enfrentar os soldados romanos, enfrentar a ira dos romanos de serem presos e mortos, porque eles burlaram o selo romano que estava ali sobre o túmulo de Jesus, ou que Jesus realmente ressuscitou, apareceu aos discípulos, e que esses discípulos que antes eram medrosos, que estavam fugindo, agora começam a pregar a ressurreição de Jesus. Será que os discípulos se encontraram um tempo depois, se Jesus não tivesse ressuscitado, por exemplo? Será que eles se reuniram depois e falaram assim, deu ruim. A gente achou que Jesus era o Messias, mas não era. O que a gente vai fazer? Vamos ficar com cara de trouxa? Não. Vamos fazer o seguinte: vamos roubar o corpo de Jesus e falar que ele ressuscitou. Mas aí eu levantaria, mas qual que é a consequência de a gente fazer isso? A gente vai enfrentar a morte. Mesma coisa que aconteceu com Jesus, vamos enfrentar a morte. A gente pode ser crucificado aqui em Jesus, a gente pode ser apedrejado, a gente pode ser lançado no caldeirão de óleo ardente, que foi a maneira como alguns deles realmente morreram. Você acha que esses homens que fugiram quando Jesus foi preso, vocês acham que eles alguns dias depois estariam dispostos a morrer por uma mentira?
vocês está disposto a morrer por uma mentira? E nem os discípulos estavam. Somente uma ressurreição literal de Jesus poderia ser capaz de transformar homens medrosos em homens corajosos, dispostos a morrer por essa verdade. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Tomé foi, acho que foi Tomé que foi, agora não lembro se Tomé foi, a cabeça dele foi esmagada, apanhou com o pau. O outro foi queimado com óleo ardente. O outro foi crucificado. Dos 12 discípulos de Jesus, e aí já contando com o que ficou no lugar de Judas, com exceção de João, todos foram mortos. João foi o único que morreu de velhice. Tudo que eles tinham que fazer para não morrerem mortes violentas e cruéis era falar que o que eles estavam pregando era mentira. Mas todos eles levaram a verdade até a morte. O que mais pode ser? Jesus ressuscitou. E a ressurreição de Jesus, ela é a garantia da nossa vida eterna. Lá em 1 Coríntios vai falar que Jesus é o primeiro da ressurreição. Porque da mesma forma que ele recebeu o corpo glorificado, nós receberemos o corpo igual ao dele. Essa é a nossa esperança. O próprio apóstolo Paulo vai falar que se a esperança que temos fosse apenas dessa vida, seríamos os mais infelizes de todos os homens. Porque o Evangelho, ele só vale a pena ser vivido se a vida eterna nos espera. Se a ressurreição de Jesus é uma realidade. Porque se for uma mentira, não vale a pena. Mas, conforme a Bíblia nos ensina, conforme os apóstolos nos ensinaram, Jesus realmente ressuscitou. E ele está vivo até hoje. A gente vai ver semana que vem mais um pouquinho sobre isso, mas continuando aqui no texto, os sacerdotes falam assim no versículo 14: se isto chegar ao conhecimento do governador, nós o convenceremos e faremos com que vocês não tenham maiores preocupações. Obviamente a notícia ia chegar a Pilatos, porque foi Pilatos que deu a ordem de matar Jesus, foi Pilatos que deu a ordem de guardarem o túmulo de Jesus. E os sacerdotes garantiram que eles iam dar um jeito de Pilatos não meter o bedelho nisso, porque Pilatos ia pedir uma investigação do que aconteceu. E se ele pedisse uma investigação, os soldados morreriam e todos os envolvidos na história poderiam também sofrer as mesmas consequências. Então, os sacerdotes também iriam dar um jeito com Pilatos, provavelmente também com o suborno. E Pilatos estava acostumado também já a receber suborno há muito tempo. E aí no versículo 15 fala que os soldados receberam dinheiro e fizeram como tinham sido instruídos. E essa versão se espalhou entre os judeus até o dia de hoje, até o tempo que o livro de Mateus foi escrito. Os judeus acreditavam nessa história. Um dos pais da igreja, chamado Justino Marte, no final do segundo século, falou que os judeus naquela época ainda acreditavam nisso. 150 anos depois da ressurreição de Jesus, eles ainda criam nessa história, que foi muito mal contada. Uma historinha muito ruim. Mas faça acreditar na história do Chapeuzinho Vermelho do que nisso aqui.
vem de nós, mas é um dom de Deus. Então é algo que está fora de nós mesmos, ou vem de fora de nós mesmos. Em segundo lugar, porque a Bíblia nos conta que Jesus ressuscitou. E a Bíblia é a palavra de Deus, inerrante, infalível. E nos 4 evangelhos a gente vê a ressurreição de Jesus. Em Atos dos Apóstolos a gente vê Paulo encontrou Jesus, e Paulo ainda fala de mais 500 testemunhas que viram Jesus ressurreto. Além dos apóstolos, além das mulheres, além de Paulo. Mas não é só porque eles viram, mas é porque as Escrituras nos dizem que Ele ressuscitou. E por isso nós cremos que Jesus ressuscitou e que um dia também Ele irá voltar na sua segunda vinda para reinar sobre toda a terra. A primeira vinda de Jesus, ela nos deu a salvação, garantiu a nossa salvação. Mas a segunda vinda, Ele vem para reinar e para estabelecer o seu reino, que é o tema do livro de Mateus. O reino de justiça, o reino de paz, porque Ele é o príncipe da paz, onde todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Nenhuma fake news pode tirar a realidade da ressurreição. As pessoas podem negar, as pessoas podem não crer, mas ela é real. Jesus vive e voltará para a sua igreja, voltará para reinar sobre toda a terra. Amém? Vamos cantar um cântico que a gente sempre canta. Todo o poder pertence a Jesus. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores.
Senhor, te louvamos e te agradecemos porque nós cremos que a ressurreição de Jesus é real. Ele não continua morto, porque no terceiro dia ele ressuscitou. Porque o império das trevas, o império da morte não pôde deixar o mundo. Porque ele é vida e vida em abundância. Porque ele pagou o preço pelo pecado, o justo pelo injusto. E hoje está sentado à direita da majestade nas alturas, à direita do Pai. E nós te louvamos, Senhor, porque nós não cremos num Deus morto, mas cremos em Jesus Cristo, ressurreto dentre os mortos. E é porque cremos nessa ressurreição que nós cremos também que um dia estaremos contigo com o corpo glorificado, o corpo como o de Cristo, para desfrutarmos de toda a eternidade contigo. Muito obrigado, porque nós não somos merecedores disso, mas o Senhor mostra o seu grande amor por nós, através da nossa salvação. Muito obrigado, Senhor. Nos ajuda, Senhor, também, com nossas vidas, glorificarmos a Ti, anunciando o Teu Evangelho, pregando a Tua gloriosa salvação no Cristo ressurreto, para todo aquele que ainda não ouviu falar. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a consolação do Espírito Santo esteja com todos nós e todo o povo de Deus espalhado por toda a face da terra. Amém.